Olá pessoal, tudo bem? Hoje nosso tema é como de sempre, é um tema muito complicado, delicado, que hoje todo mundo sofre a respeito que as nossas liberdades. E nós vamos falar sobre a Constituição e as liberdades de expressão. É um tema mais sociológico, que ele é destinado mais ao pessoal de ciências políticas, sociologia, ciências sociais e outros temas que possa mais interessar. Mas o que pode interessar mesmo a todos são as liberdades públicas, que nós não podemos abrir mão da nossa liberdade, porque um povo livre tem que lutar pelo seu direito de ser livre. Mas, para tanto, como eu disse, o tema é a Constituição e as liberdades de expressão. Se vamos observar os últimos fatos que vem acontecendo por aí, nós vamos ver que a Constituição brasileira nunca foi tão violada como agora. E o Supremo Tribunal Federal, que tem a obrigação de guardar e zelar pela Constituição, veja só, o Supremo é que tem o guardião da Constituição, a estupra, a viola. Suas decisões monocráticas não definem o perigo e o vício que justifique a restrição das liberdades de expressão e de pensamento livre, e de sua proteção, e nem se há um perigo iminente, condena-se se há um perigo iminente ou não, eles não observam, condenam-se os ditames da lei e esquece que não há crime sem lei anterior que a defina. Isso todos os estudantes de direito sabem disso, qualquer juiz sabe disso, e nós estamos aceitando isso de goela lá dentro sem fazer nada. Mas, antes de tudo, eu vou tomar também, que eu já estou ficando meio sacânico, eu vou tomar meu vinho português, olha aqui, ó. Isso aqui eu gosto, vinho português muito bom, e eu tomo porque gosto e deixo as coisas correr, que eu não estou nem por aí. Eu ofereço a vocês, ó, a todos, ó. Saúde. Saúde para todos, mas tudo bem. Vou sentar agora porque senão eu vou ficar pau da vida com esta porra. Mas tudo bem, pessoal. Vamos ao que interessa. Como disse, pessoal. Aonde nós paramos, eu já tomei foi meu vinho, tu é meio mas não tem problema não. Mas vamos ver, pessoal, olha, a evolução do direito, pessoal, veja só, se nós vamos estudar a história, nós vamos ver que a evolução do direito não é linear. E o Supremo Tribunal Federal, se aproveitando dessa instabilidade para restringir as liberdades sem estabilizar critérios definidos, sem estabilizar-se um critério definido a cada... Desculpe, pessoal. E para o Supremo Tribunal Federal não definiu, aproveitando desse mesmo, veja só, como eu ia dizendo, a evolução do direito não é linear, como todos pensam. E o Supremo Tribunal Federal, se aproveitando dessa instabilidade para restringir as liberdades, sem estabilizar critérios definidos, e cada ministro é uma Constituição. Veja, o que se vê é que cada ministro é uma Constituição. Parece até que eu ouvi alguém dizer que no país tem 11 Constituições, 11 ministros, cada um é uma Constituição. E a interpreta a sua maneira, violando a ordem jurídica constitucional da liberdade de expressão e de um pensamento livre, que é um direito seu,
tornando a Constituição um instrumento permissível de abuso de autoridade, de perseguição política daqueles com opinião contrária ao sistema de poder, jogando o país numa insegurança jurídica sem precedente, desacreditando a própria justiça. Pessoal, vocês estão... Isso é o que está acontecendo, é o que vê em todas as decisões dos ministros. Agora, um ministro do Supremo Tribunal Federal, veja só o que estamos dizendo, ó, ministro é uma coisa, ministro do Supremo Tribunal Federal não é juiz. Por que não é juiz? Ele não passou em concurso público. Juiz é aquele que prestou concurso público, passou e com prova e títulos assume o cargo público de juiz. São eles, o juiz de primeira instância. O resto é apadrinhamento político que assume por indicação política sem compromisso com o país e com a justiça. No caso do Supremo Tribunal Federal, a indicação é uma patifaria política. Quem defende, cada um tem os seus, indica, e o Congresso Nacional, o Senado Federal, que se acovardou, é farinha do mesmo saco, aprova qualquer pessoa que mandar para lá. Não importa se ele tem idoneidade ou não, se ele tem conhecimento jurídico para o caso, tem independência naquilo, não importa. Indicação eles aprovam. Aí, quem mandar para lá, eles aprovam. O próprio é advogado do cara, ele vai lá, manda e aprova e acabou. E nós ficamos calados. Que sociedade é essa, pessoal? Bora, agora vamos ver. Os discursos de ódio, como se vê tudo aí. A banalidade do chamado, ataque às instituições, o pavor dos preconceitos contra tudo. Uma onda de descrédito dos poderes, principalmente uma onda de descrédito dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não do tribunal. O descrédito é dos ministros do Supremo Tribunal Federal, por suas decisões imorais, violando o direito e a Constituição. É o carro-chefe dos arrogantes que se acham acima de tudo. Agora, pessoal, se o Congresso Nacional, o Senado Federal e o próprio Supremo Tribunal Federal não corrigirem e direcionarem seus rumos em defesa da sociedade, eles vão inalar, num futuro bem próximo, vão inalar seu próprio veneno, a começar pela falta de credibilidade do Senado Federal e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, em que muitos os consideram. Veja só, o que eu estou dizendo, que muito da sociedade brasileira considera o Senado Federal e os ministros do Supremo Tribunal Federal os abutres da sociedade. Alguém discorda dessa porcaria? Não passa de abutre da sociedade, que ninguém... Eu não desconheço um ladrão corrupto, desonesto, traficante preso pelo Supremo. Só está preso as pessoas que protestaram, inocentes, bobalhão, ficaram por lá e leva para a cadeia e dá como exemplo. É o que se vê. Alguém discorda, prove o contrário. Agora, pessoal, isso envergonha e desacredita a justiça. Não raro, a única justiça que ainda acreditamos é a justiça de primeira instância. O juiz concursado. Esse, nós ainda acreditamos na justiça de primeira instância, que é o juiz concursado. O resto é patifaria, porra. Espera aí. Bora, agora, vamos dar uma pausa aí, pessoal. O Brasil vive numa tendência,
o Brasil vive uma tendência de que as ideias consideradas negativas, veja só, as ideias consideradas negativas pelo adversário são perigosas. Apenas as ideias consideradas negativas por eles são perigosas e que precisam ser punidas e banidas da sociedade. E com isso, vem o apoio à censura, com base num eventual dano futuro, determinada expressão pode representar um perigo. O discurso considerado pelo censor do Supremo Tribunal Federal, que no caso é o Alexandre de Moraes e outros, de discurso de ódios, mentiras, é o que eles chamam de fake news, que só sabe copiar o que vem de fora. Parece até que sou um macaco, todo mundo copia o que vem de fora. Mentira é a mesma coisa que fake news. O malfadado, veja só, o malfadado ataque às instituições, esse tema já foi superado nos Estados Unidos há quase 250 anos. Preconceito de tudo, preto, branco, amarelo, gordofobia, discriminação de gênero, viadagem, sapatão, lésbica. O preto não quer mais ser chamado de preto. Eu só quero ver como é que eles vão querer ser chamados. Bom, mas tudo isso, com todo... E o que eu defendo, pessoal, preto, branco, amarelo, qualquer que seja, todos nós, pessoal, todos nós somos uma raça só. A espécie humana é o gênero, e o gênero da espécie humana é masculino e feminino. Existe outro? O que não se enquadra nesse gênero é um sistema híbrido. Eu não sei. Olha, você sabe o que é um sistema híbrido? Tem animal que é sistema híbrido. A burra, nunca pare, é um sistema híbrido. Uma cruzação de jumento com égua, parece que é mais ou menos essas coisas assim que a biologia que tem que ensinar para vocês, e não sou eu. Mas tudo bem, qualquer coisa, pessoal, hoje, qualquer coisa que tenha uma tendência negativa, veja só, qualquer coisa que tenha uma tendência negativa, que venham considerar como negativa, está a cargo do censor. Se falar uma ideia mata, então proíbe radicalmente, mesmo que essa ideia seja verdade. É o que se vê aí. Pune-se, veja só, pessoal, pune-se a ideia e não o criminoso. Olha onde estamos chegando com isso. A ideia pune, o criminoso não, os criminosos ficam soltos. Agora, pessoal, vamos entrar no nosso tema, que é a parte que nós consideramos prioritária. Vamos falar que o problema é que, veja só, o problema é que a liberdade de expressão é uma liberdade fundamental. E com ela inclui outras liberdades. E veja só, com essa liberdade inclui outra liberdade. É uma cláusula pétrea e que só o legislador original, através de uma Assembleia Nacional Constituinte, pode alterá-la. Está escrito no artigo 5, se eu não me engano, no artigo 5 da Constituição Federal. Ó, pessoal, respeitamos ou não? Respeitamos ou não? No artigo 5 da própria Constituição Federal, está aqui a Constituição, pessoal, o que ela diz? Olha o que ela diz. O artigo 5, número 4, que diz: é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Pessoal,
Não tendo nenhum anonimato, você fala e escreve, fala o que quiser, vai responder por outros termos, mas é livre, está na Constituição, pessoal, olha aqui, não tem o que discutir. E se vamos mais à frente, na mesma Constituição, no artigo 220 da Constituição, parece que é 220, se eu não me engano, é isso mesmo, 220 da Constituição, está aqui essa porcaria. No parágrafo 1º diz: a manifestação de pensamento, a criação e a expressão e a informação sobre qualquer forma e processo e veículo não sofrerão qualquer restrição, observado e disposto, tudo bem. Na Constituição, não tem o que discutir, não tem o que falar mais porra nenhuma, está na própria Constituição, se obedece ou não obedece essa porcaria, se guarda ou não. Então a manifestação de pensamento é livre, você fazer o que quiser, e não cabe interferência do Estado nem do Poder Judiciário, a não ser que vocês façam nova Constituição e legislem a maneira de vocês, mas por enquanto não, é só isso. Agora vamos continuar, pessoal. A liberdade de expressão, pessoal, a liberdade de expressão tem seu limite. Vamos entender também que nós temos limite. Não vamos sair falando o que quer, condenando quem quiser, esculhambando quem quiser, não. Você vai pagar pelos seus erros. Então, a liberdade de expressão não pode ser limitada. Tudo bem. Porque um ministro do Supremo Tribunal Federal entende que num futuro hipotético, distante e incerto, possa vir a cometer crime. Assim como a expressão não é motivo, pessoal. A expressão não é motivo de cometer crime. Fique bem claro isso. Não é como a expressão não é motivo de cometer crime. Não há, veja só, não há, pessoal, como justificar a interferência estatal num direito fundamental como a liberdade de expressão, se não há um dano iminente. Caso contrário, é a tirania estatal nas liberdades públicas. Isso nós não vamos aceitar. É preciso a sociedade se levantar. Mas vamos lá, pessoal. Eu já estou meio zangado com essa porra. Vamos lá, pessoal. A liberdade de expressão também não é um vale-tudo. Veja só, nós temos ponderações, nós temos que fazer certas ponderações, que a liberdade de expressão também não é um vale-tudo. Ela precisa ser articulada com precisão para preservar os direitos fundamentais. Veja só, nós precisamos articular com bastante precisão e cuidado para preservar os direitos fundamentais. E não é uma disputa, porque isso não é uma disputa de poder político para silenciar opinião contrária, como vem acontecendo nas decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A lei só vale para uma parte, para outra não. Isso está errado. Um juiz não tem lado. Um juiz ou ministro que se investe do cargo, ele não tem lado. O lado é a justiça, a honradez e a honestidade. A independência, porque a independência do julgador está na sua honra, na sua independência, honra e na sua credibilidade. E isso nós não estamos vendo nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é a realidade. Se alguém discorda disso, justifique seu ponto de vista. Bora. Agora, pessoal, na liberdade de expressão é preciso separar duas coisas. Veja só, vamos fazer um ponto aqui muito de interrogação. Na liberdade de expressão, nós precisamos
separar duas coisas: o discurso e o dano. Tudo bem. Por mais, olha, vê só, por mais direto, indireto ou direto que seja as ideias, o que não pode é numa regulação, como estão querendo fazer, numa regulação de liberdade de expressão, vir num exagero, num sentido vago, na descrição que possa conferir excessivo poder ao Estado e para perseguir críticos e adversários do governo. Isso aqui não pode, pessoal. Nós temos que ficar bastante atentos nisso. Pode fazer, regular, fazer o que quiser, mas não pode vir acompanhado de instrumento que permita o governo perseguir adversário de opinião contra, ou opinião contrária à sua. Agora, se você é um adepto da ideia censória, que eu não sou, eu sou que a liberdade deve ser livre. Se você é adepto dessa ideia de censória, da tendência negativa, vai carregar na sua consciência as respostas, que são as seguintes: devemos proibir o consumo de álcool porque mata? Vamos proibir? Não sei. Frituras, doce, refrigerante. Proibir discurso que promova o uso de drogas? Vamos proibir discurso comunista que matou milhões de pessoas onde ele existiu? Proibir discurso da legalização do aborto, considerado um homicídio contra o feto indefeso? Vocês têm uma larga experiência para fazer isso. Piadas de artísticas, humor, religião e outros que possam, no futuro, levar à morte. Nós vamos proibir isso? Que num futuro incerto, hipotético, incerto, possa levar à morte? Uma coisa eu quero dizer para vocês: precisamos estar atentos, por nossa democracia está em perigo. Um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode impor o que nós devemos ou não fazer ou falar. Vamos reagir. Todos devemos reagir contra isso. E, para tanto, eu tinha selecionado aqui, que eu gosto muito de ler o pai, o fundador da ciência política moderna, Nicolau Maquiavel. Esse cara, há mais de 500 anos, era um extremo, era uma consciência que parece que ele está falando para os nossos dias. Quando ele diz Maquiavel, em O Príncipe, já no século XV, mais de 500 anos, ele diz bem claro, com todo assim, parece até que nós estamos copiando aqui para a nossa época de hoje, nossa era de hoje, que ele diz que um povo que aceita passivamente a corrupção e os corruptos não merece a liberdade, merece a escravidão. Um país cujas leis são lenientes e beneficiam bandidos não tem vocação para a liberdade. Seu povo é escravo por natureza. Pessoal, olha que pérola da Idade Média, de Maquiavel, que hoje, que nós estamos vendo, nos dias de hoje, ninguém está vendo porra nenhuma. Eu quero deixar a todos vocês, o pessoal de ciências políticas, de ciências sociais e toda a estrutura, todo o pessoal que possa assistir, eu quero deixar a vocês meu muito obrigado e pedir desculpa a todos, mas são temas que nos levam a nos exaltar, porque não é para mim, é para as gerações futuras que tem que ver, para os seus filhos, netos e bisnetos. Vamos ter consciência do que é nossa liberdade e zelar por ela. Eu quero deixar a vocês meu muito obrigado.